Ivanes, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Luísa, sejam bem-vindos ao IsaLuTube. Então, no vídeo passado eu mencionei meu anime preferido e no material bruto, que eu retirei da edição depois, eu falei que eu queria muito trazer análise dos episódios aqui pro canal. E uma coisa que eu percebi sobre o meu anime preferido, que é o Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, que as pessoas chamam de Bunny Girl Senpai, mas eu gosto de chamar de Butayaro, porque é o nome da coleção, né? A light novel se chama Seishun Butayaro wa, aí alguma coisa. E também é assim, o anime é o Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, o primeiro filme é outro nome, o segundo filme é outro nome, o terceiro filme é outro nome e eu acho que a segunda temporada também vai ser outro nome. E eu percebi que as pessoas têm uma ideia meio errada sobre esse anime. Quando eu fui assistir pela primeira vez, eu mencionei em algum lugar no Instagram ou em algum aplicativo que eu usava na época que eu ia assistir esse anime e eu perguntei o que o pessoal achava sobre esse anime. E todo mundo que respondeu o meu comentário tava falando: ah, não assiste, é um anime mais 18. Tinha gente que falava: ah, assiste sim, mas tenha em mente que ele é sobre... E teve uma menina que comentou com várias carinhas de choro falando assim: não, mas por que você quer assistir esse anime? E eu falei que tinha muita gente me recomendando, só que o que fez eu verdadeiramente querer assistir o anime foi uma edit que eu vi no status do WhatsApp de uma amiga minha. Ela postou lá um edit do Sakuta berrando, né? Mas Skida! Mas Skida! E eu achei a animação muito bonita, eu achei os desenhos muito bonitos. E tinha tantos cortes dos dois juntos, e tava dizendo lá, meu casal preferido, que não sei o que. E eu achei fofo. Então foi essa edit que fez eu realmente querer assistir o anime. Porque eu tava muito curiosa sobre as cenas de romance. O pessoal tava falando tanto, mas tiveram umas 2 ou 3 pessoas só que falaram assim: ah, o anime é legal, o anime é ok. E aí eu perguntava, né, mas eles têm essas cenas assim que o pessoal tá falando que tem? E eles, pelo que eu me lembro, não. Eu fiquei, tá bom, eu vou assistir. Daí eu assisti a primeira vez e eu lembro que eu me encantei muito mais pela personagem da Sakura de Mamai do que pelos outros. Eu assisti a primeira vez, eu ficava torcendo, quando que a Mai vai aparecer? Eu quero que a Mai volta, eu quero que foca na Mai. E assim, como ela não é a protagonista, ela não aparece sempre. E eu me apaixonei num tanto que eu tava doida, querendo ser igual ela. Só que eu não sou igual ela, eu sou bem mais maluquinha, bem mais fora da casinha. Ela é uma pessoa super centrada, super madura. Ela é meu sonho de quem eu gostaria de ser. Mas eu não sou igual a ela e eu tentei, eu não vou mentir, eu tentei ser igual a ela. Eu tentei mesmo, mas eu não consigo. E eu me apaixonei tanto pela personagem da Mai que eu não prestei atenção no resto do anime. Eu não prestei tanta atenção assim na profundidade da história. Até porque quando eu assisti Bunny Girl pela primeira vez, eu tava numa fase que eu verdadeiramente não prestava tanta atenção assim nas histórias, não prestava atenção em profundidade. Eu prestava muito mais atenção se aquilo me divertia. Eu comecei a perceber esse negócio da profundidade em filmes, séries e animes durante a pandemia, que foi quando o máximo de coisa que eu tive pra assistir foram vídeos do YouTube e filmes. Então, o que eu comecei a ver? Filmes do YouTube sobre os filmes que eu já tinha assistido. E isso fez eu ligar um modo de crítica pra filmes que eu comecei a prestar, eu soube dividir minha opinião na metade. Então tem a minha opinião pessoal, do tipo, eu amo esse filme, eu sou apaixonada por esse filme, eu poderia assistir esse filme todos os dias. E tem a minha visão crítica, que fala, não, esse filme é ruim. O jeito que a história anda é ruim. O jeito que foi feito aqui é ruim, tem cenas ridículas. Eu entendo que o filme é péssimo, mas eu entendo que eu gosto dele. E eu acho que eu tô no meu direito de gostar de coisas ruins. Então, como naquela época eu não sabia ver profundidade nas coisas, eu acabei não percebendo. E eu só amei o anime. Mas por que eu amei o anime? Porque eu gostei da Sakura de Mamai. O anime em si, nada do anime tinha me chamado a atenção. Só o fato de que a animação era linda. Aí um tempo se passou e eu achei um canal que tava falando a opinião dele sobre o anime. E eu não sei se eu vou encontrar esse canal hoje em dia, não sei se eu vou encontrar esse vídeo hoje em dia. Talvez eu não encontre. Eu nem vou procurando, na verdade. E mesmo que eu encontro, eu não vou saber se é o vídeo que eu vi ou não. Mas enfim, eu vi um vídeo falando que esse anime era ruim, porque o romance era mal explorado, porque como que um anime de romance deixa o romance em segundo plano, sabe? Não foca no romance, além de que o romance não ele não evolui, sabe? Do jeito que o romance começou, ele termina. E aí eu fiquei chateada, porque eu fiquei, caramba, mas eu gostei tanto desse anime, eu achei esse anime tão legal. Por que esse cara tá falando isso? E aí foi quando eu fui assistir pela segunda vez. E foi quando eu comecei a perceber mais a história. E foi quando eu falei, cara,
tem tantas camadas nesse anime. A segunda vez que eu assisti, eu prestei muito mais atenção nos fatos, nos fatores. Eu não vou saber, eu esqueci a palavra. Nos acontecimentos. Então, eu prestei muito mais atenção no isso aqui aconteceu. Mas por que isso daqui aconteceu? Porque a primeira vez eu não tinha prestado atenção nisso. Eu sabia que tinha acontecido. Tem a explicação lá do porquê que aconteceu, a explicação um pouquinho rasa. Porque, assim, isso foi uma coisa que eu percebi na terceira vez que eu assisti. Mas o anime, ele trata você como se você fosse um personagem lá dentro também. Então, eles não te tratam como telespectador. Eles não vão chegar e explicar tudo o que tá acontecendo pra você como se você estivesse assistindo de fora e você precisa entender o que tá acontecendo. O anime te trata como se você estivesse lá dentro junto. Então, você descobre as coisas juntos, sabe? Normalmente as obras que a gente assiste como telespectador, que a obra é feita para um telespectador, ela tende a explicar tudo. Então, eu tenho raiva dessa pessoa. Por que você tem raiva dessa pessoa? Aí eu vou mostrar um flashback, mostrando os acontecimentos. Depois vai ter uma cena dela explicando o que aconteceu, o que ela sentiu naquele momento e por que ela sente essa raiva até hoje. Depois vão ter outros acontecimentos que vão ser mostrados através dos olhos da protagonista pra gente poder sentir um pouco da raiva que ela sente por aquele outro personagem. E em Butayaro não tem isso. Em Butayaro, eles vão te explicar brevemente o que tá acontecendo, porque você tava lá quando aconteceu. Você tá acompanhando ele junto, então não tem por que eles te explicarem uma coisa que você participou. Por mais que, eu não participei do momento em que a Mai e a Nodoka trocaram de corpo. Você não participou do momento que a Mai e a Nodoka trocaram de corpo. Mas você participou durante o processo em que elas estavam com os corpos trocados. Você tava ali junto com elas quando as coisas estavam acontecendo. Você acompanhou a Mai tentando não prejudicar a Nodoka. Você acompanhou o período em que elas estavam com os corpos trocados. Então você acompanhou meio que a visão que elas tinham uma da outra. Então, como você estava presente no momento em que elas estavam com o corpo trocado, e você também está presente durante a briga delas, não tem por que te explicar o que aconteceu, porque você tava lá, entende? Aí a segunda vez que eu assisti o anime foi prestando atenção nisso. Essas coisas aconteceram. Como que elas aconteceram, por que que elas aconteceram. Eu comecei a prestar muito mais atenção nas explicações, prestar mais atenção nos diálogos, prestar mais atenção no que os personagens estavam fazendo. E ali foi quando eu falei, não, realmente, eu amo esse anime. Esse cara que assistiu que tá falando mal, talvez ele tenha assistido só uma vez e teve a visão que eu vi. Porque eu não vi nada demais da primeira vez que eu assisti. Eu fiquei tão focada na Mai que eu não prestei atenção nas outras coisas. E eu fiquei com essa visão. Até que passou-se mais um tempo e eu achei um outro vídeo de um cara descascando esse anime. Tudo o que ele teve pra falar de ruim, ele falou. Dessa vez eu não fiquei chateada, eu fiquei realmente brava. Porque tem uma diferença entre você falar a sua opinião e você tentar ditar uma verdade. Porque você chegar e falar assim, eu achei ruim. Sua opinião. Ninguém pode falar que você tá errado, porque é o que você achou, é a sua opinião. Ninguém tem o direito de chegar e falar assim, não é ruim. Porque você não disse que é ruim, você disse que você achou ruim. Agora, você chegar e falar assim, não, é péssimo. E aí você começa a falar os pontos que você não gosta. Aí o cara falava assim, não, esse anime é horrível, porque todo mundo tem a mesma cor de cabelo, porque todo mundo é quieto, e que não sei o que, não sei o que. Tipo assim, o cara deu a opinião dele, e tudo bem, você dá a sua opinião. Só que ele deu a opinião dele de uma forma como se fosse a verdade. E assim, o anime não é ruim. Ele falar que ele achou ruim é uma coisa. Ele falar que é ruim por causa dos pontos em que ele não gosta em nenhuma obra, não tá certo. Quando ele fez esse vídeo, eu fiquei verdadeiramente brava, porque ele apontou alguns pontos que, assim, ou não diferem na história, porque, vamos deixar os personagens todos com cabelos coloridos. Não vai mudar a história. Vamos fazer o Sakura sendo aquele personagem meio Luffy, meio bobão, meio animado, que não se importa com nada e que tá sempre feliz. Aí não vai condizer com a realidade dele, por causa dos traumas que ele passou, por causa das coisas que ele teve que escutar na escola, por causa das responsabilidades que ele tem em casa. O menino tem 18, 17 anos, acho que 17, que eu não lembro direito, faz tempo que eu não assisto. Eu acho que ele tem 17 anos. E ele tá há alguns anos já, uns 2 anos, se eu não me engano, sozinho, cuidando da irmã dele, que tá passando por um processo médico bem complicado, preocupado com a mãe dele, que tá quase morrendo, e tendo que sozinho sustentar a casa que ele tá morando, e a irmãzinha dele. Ele tá sendo assim, o homem da casa,
E você pode até dizer pra mim que não, existem pessoas que com 17 anos sabem cuidar de uma casa. Eu sei que existem. Eu sei que existem pessoas com 17 anos que você deixar elas numa casa, sozinhas, com um emprego de meio período e a escola, elas vão saber se virar. Existem pessoas que conseguem fazer isso, mas existem pessoas que não estavam prontas e que de um dia pro outro precisaram ser obrigadas a fazer isso. Por mais que elas tivessem esse controle, por mais que elas tivessem essa capacidade de fazer isso, você ser obrigado a fazer isso, você ter essa obrigação de um dia pro outro, é um choque muito grande. Porque tudo bem, você sabe fazer, mas você não estava acostumado. Você até ontem, até uma hora atrás, não tinha essa responsabilidade. E agora, tendo, isso vai bagunçar a sua cabeça. E é o que acontece com a Nani em Lilo e Stitch. Eu live action ainda não assisti, então calma, eu tô falando do original. Quando os pais da Nani morreram, ela teve que assumir a irmã mais nova, ela teve que assumir a casa, ela teve que ir atrás de um emprego que ela não tinha. O Sakta é a mesma coisa. Então eu acho que a personalidade do Sakta tá bem de acordo com tudo que ele passou e bem de acordo com tudo o que ele viveu. E o fato dos personagens terem todo o mesmo cabelo, eu fiz umas pesquisas bem rasas, realmente, e eu li em algum lugar, eu não sei se é uma informação real, mas parece legítima. O cara que escreveu a Light Novel, ele queria te apresentar o universo como sendo o mundo real, como se você estivesse realmente andando na rua, passando assim pelo nosso mundo. E o objetivo dele era chocar com os acontecimentos sobrenaturais, porque não são coisas que acontecem no nosso mundo e também não eram pra ser coisas que aconteceriam no mundo do Sakta. E quem fez o anime manteve isso, falando assim, não, vamos fazer aqui o mais próximo do mundo real possível. Então eles tentam fazer o Sakta o mais parecido possível com um adolescente de 17 anos, a Mai o mais parecida possível com uma mulher de 18 anos, por mais que não tenham tantas pessoas assim que podem, me identifico com a Mai, me identifico com o Sakta, pode não ter muitas, mas isso é porque cada pessoa é diferente, isso é um ponto que eu bato há tanto tempo, as pessoas são diferentes. Se você pegar duas pessoas diferentes e colocar elas para viverem exatamente as mesmas coisas, elas não vão ser exatamente iguais. Porque cada uma tem uma personalidade, cada uma tem uma forma de ver. Elas podem passar pelos mesmos eventos traumáticos. Exatamente os mesmos eventos traumáticos. Cada uma vai lidar de uma forma diferente. Cada uma vai continuar de uma forma diferente. Porque as pessoas são diferentes. Então a Mai é do jeito que é por causa do que ela passou na adolescência, na infância. O Sakta é do jeito que ele é por causa dos eventos recentes que aconteceram com ele na escola, dentro de casa. O Kunimi é aquele amigo que, assim, ele não pode estar ali o tempo todo, 24 horas por dia, junto com o Sakta. Mas ele tá sempre se esforçando pra estar o máximo possível junto com o Sakta, pra ser um amigo compreensivo. E não é só com o Sakta, é com a Futaba também. A Futaba é uma personagem que os pais dela meio que abandonam ela. Ela vive sozinha, desde sempre. Ela tá sempre acostumada a estar sozinha. Então ela é uma personagem que ela não se aproxima dos outros. Ela espera que os outros se aproximem dela. Por isso que os dois sempre vão nela. Ela nunca vai até os dois. E a única vez que ela decide ir até alguém, que não é nem ela que decide, o Sakta que fala, não, eu tô te falando, o Kunimi é nosso amigo. Se você disser que precisa dele, ele vai vir no mesmo instante. E o Kunimi vai! No meio da madrugada. Futabaがピンチなんだ。すぐに本久毛沼駅まで来てくれ。Então os personagens eles são criados como pessoas reais, que realmente viveram as coisas que elas estão vivendo. E aí a terceira vez que eu assisti o anime, que foi justamente pra ver se eu tinha pontos contra o cara que tava falando mega mal do anime, foi quando eu prestei atenção nos personagens um a um. E eu percebi que cada um deles age de acordo com o que eles passaram e que eles têm muitas camadas. Eles são pessoas reais. Eles não são personagens de um anime, eles são pessoas reais. Eles estão ali vivendo de acordo com as vivências deles, com a vida deles, com o que eles passaram, com os traumas que eles tiveram. E eles têm a forma deles de lidar com essas coisas. Essas formas que eles têm pra lidar é apresentadas em pontos no anime que você precisa realmente prestar atenção pra você ver. Depois que eu assisti o anime pela terceira vez, eu me apaixonei completamente por ele, que eu fiquei, caramba, quanto mais eu assisto, mais eu enxergo, mais eu entendo. Eu acho esse anime muito injustiçado. Eu acho que a galera que assistiu e foi fazer análise é porque realmente assistiu só uma vez, encontrou uma coisa interessante no anime pra prestar atenção e não se concentrou nas outras, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E eles fizeram a análise como sendo uma análise primária, por eles terem assistido só uma vez. E eu, como eu já assisti 3 vezes, eu vou assistir agora uma 4ª vez, episódio por episódio, pra fazer análise. Cada semana vai sair um vídeo fazendo análise de um episódio diferente. Depois eu planejo fazer também análise dos filmes, e quando sair a 2ª temporada, eu com certeza vou fazer a análise dos episódios da 2ª temporada. Afinal, é o meu anime preferido. Eu tô falando demais e eu tô quase chorando, gente, porque, sério,
Eu amo esse anime. Os personagens são muito bem escritos. Eu vou fazer análise. Bom, esse foi o vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, você tem muita paciência comigo. Bom, deixa já aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse anime, se vocês já assistiram, porque aí quando eu fizer o vídeo de análise do primeiro episódio, eu já deixo lá alguns comentários do que vocês estão achando pra gente poder pensar sobre esse anime juntos. E se vocês quiserem que eu traga análise de algum outro filme, alguma série, algum outro anime, desenho, qualquer coisa que seja, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu terminar o anime Butayaro, que assim que eu terminar de fazer a análise de Butayaro, eu posso trazer o que vocês pedirem nos comentários, tá bom? Beijo, Cibanes! Até semana que vem! Fala, Cibanes! Sejam bem-vindos ao Luísa no YouTube, eu sou a Luísa e eu me esqueci. Beijo, Shibar.